Bom dia, pessoal. Meu nome é Andréia, sou PCNP de Matemática. Hoje a nossa orientação técnica traz como tema a didática na matemática na recuperação de habilidades. Quero agradecer a Karine, a minha parceira, que me ajudou na construção desse material, e também todos os outros colegas do núcleo que de alguma maneira colaboraram. A orientação técnica de hoje, ela é uma ação do MMR, que assim como as escolas, a diretoria de ensino também fez o seu plano de melhoria. E a nossa ação tem como indicador o baixo desempenho em matemática no ensino médio e a causa, a defasagem na aprendizagem nos anos anteriores. E também no MMR ficou que essa orientação seria feita nesses moldes via Skype. Então, aqui nós temos uma introdução, uma definição da didática geral da matemática. A didática da matemática estuda o processo de transmissão e aquisição de diferentes conteúdos desta ciência, particularmente na situação escolar e universitária. Propõe-se a descrever e explicar os fenômenos relativos às relações entre o seu ensino e a aprendizagem. Não se reduz somente a buscar uma boa maneira de ensinar, uma noção fixa, mesmo quando espera, ao finalizar, ser capaz de oferecer resultados que lhe permitam melhorar o funcionamento do ensino. Então, essa introdução, ela é de um livro que eu até vou mostrar aqui para vocês, a Didática da Matemática. Esse livro é uma das referências que nós estamos usando. Ela é uma coletânea de artigos relacionados à didática da matemática. Nós temos a Cecília Parra e a irmã Sais, que são as organizadoras, e juntamente com mais 6 autores. E foram tirados alguns trechos desse livro que são bastante interessantes e nós vamos compartilhar com vocês. Então, um dos autores, o Luiz Santeló, ele coloca que, como regra geral, pode-se recomendar que sempre é preferível saber pouco e bem que muito e mal. Ele coloca que é mais interessante ter cabeças bem feitas do que cabeças cheias. Que o que se busca na matemática é mais a qualidade do que a quantidade. E os conceitos fundamentais devem se repetir a partir de diferentes enfoques, indicando o caminho para suas possíveis reflexões, extensões e aplicações que o aluno terá que buscar no futuro por conta própria, quando necessitar. Já que a aprendizagem vai ser permanente, visto que o campo do conhecimento não se detém, o conhecimento ele não para. É importante ensinar e aprender, coisa que o aluno terá que fazer por si só quando concluir o seu ensino na escola e se liberar do professor. Porque nós ensinamos e aprendemos em diversos espaços sociais. E porque o mundo atual, que o Luiz Santeló coloca, ele é assim, sempre mutável. E a escola precisa acompanhar essas mudanças, tanto como em conteúdo, como em metodologia. A exemplo disso são as mudanças que nós estamos vivenciando. O currículo, a implantação do MMR, nós temos cursos como o Novotec, as disciplinas que serão colocadas agora para as escolas regulares, né, o projeto de vida, a tecnologia. Então, a escola necessita desse acompanhamento, porque ele coloca que se ela não acompanhar, vai gerar um afastamento entre o que se estuda, o que se vê na escola com a realidade. O Luiz Santeló ainda coloca
que no que diz respeito à didática, seja no nível que for, o ensino da matemática ele deve estimular a criatividade, mostrando que a matemática é como um edifício em construção, sempre necessitando de modificações e adaptações. Então ele fala que a criatividade na matemática não seria só resolver problemas, e sim propor problemas. E aí nós entramos na linha da investigação matemática, assunto que inclusive nós já abordamos no nosso replanejamento. Aqui no Construindo Sentido, o Roland Charnay, ele coloca que a questão essencial do ensino da matemática é, então, como fazer para que os conhecimentos ensinados tenha sentido para o aluno. Então ele fala que um dos objetivos e ao mesmo tempo as dificuldades do ensino na matemática é que o que se ensine esteja carregado de sentido, né? Tenha significado para o aluno. E ele coloca também que cabe ao professor escolher a estratégia de aprendizagem, porque o professor ele conhece sua sala, seus alunos, ele sabe a melhor maneira, eu diria, né, de abordar os conteúdos para atingir o seu objetivo. Outra referência que nós estamos usando é a plataforma educacional PAR. E eles nos trazem que para definir qual tipo de intervenção é mais indicada para cada caso, é importante identificar se a dificuldade está relacionada a um conteúdo específico, a uma habilidade ou mesmo a um conjunto fundante que não foi aprendido de maneira adequada. Então, nós tivemos aí um probleminha de conexão. Caso alguém não tenha assistido o vídeo, ele pode ser usado como sensibilização com os alunos, né? Para mostrar para eles de como se faz a pavimentação na prática, o chamado sentido, né? Para que isso faça sentido para eles. Então, o que nós também propomos? Porque para que nós consigamos chegar no nível da habilidade que nós estamos colocando, que é H18, que tem uma complexidade maior, é necessário a retomada desse conteúdo. Então, o que nós trouxemos aqui? Uma questão da AAP, da 23ª edição, né, do 7º ano do ensino fundamental. As APs foram aplicadas na semana passada e nós verificamos essa questão e eu achei bastante interessante e oportuna, né, vem de encontro ao nosso assunto e estamos colocando aqui para vocês como sugestão para o início dessa retomada. Então essa questão pode ser levada e trabalhada no 3º ano. Logicamente que se o professor for usar esse material, ele pode mudar a ordem, caso ele queira retomar o conteúdo primeiro e colocar o vídeo depois, por último, isso aí vai ficar a critério do professor, tá ok, pessoal? A parte da contextualização. Então, esse exercício, né, essa questão, pode ajudar nesse início da retomada desses conteúdos. E também nós colocamos em seguida 2 quadros que seriam as retomadas gerais sobre as principais características dos polígonos, né? Então, esse quadro, e eu vou apontar o seguinte: os 2, pessoal, nós tiramos também como sugestão, né, e uma orientação de material, eles foram tirados do nosso caderno do professor, o amarelo, o antigo, que nós ainda temos acesso, temos esse material disponível. Então, ele também é algo que pode ajudar o professor a trabalhar
com o terceiro ano. Esses quadros, eles podem ser, aqui eles estão preenchidos, mas o professor pode colocar isso na lousa, pode trabalhar com eles, fazendo lacunas, né? Tirando algumas informações para que ele possa interagir mais com o aluno, fazer uma aula mais participativa. Isso irá gerar questionamentos, dúvidas, para que o professor possa ir vendo e seguindo aí a melhor maneira de lhe dar continuidade. Agora, então, feito essa retomada inicial sobre os polígonos regulares, nós colocamos o seguinte: o mão na massa, que seriam uma atividade para trabalhar com a construção de mosaico. Então, o professor vai retomar esse conteúdo e vai propor para a classe essa atividade, que com os materiais simples, né, os materiais necessários para a aula, que seria papel quadriculado, régua e lápis de cor. E nós colocamos aqui os encaminhamentos. O professor propõe aqui na folha de papel quadriculado, seja feito um mosaico, cobrindo todo o plano, utilizando apenas um polígono regular, sem que sejam feitas sobreposições ou recortes, né? E, para finalizar uma avaliação, nós colocamos: com essa atividade proposta, poderá constatar se o aluno assimilou que, ao trabalhar com os polígonos regulares, somente 3 deles cumprem os pré-requisitos estabelecidos no encaminhamento do professor. E em seguida, nós também estamos propondo 3 exercícios tirados da fonte do SARESP, né, 2008 e 2009, sobre os polígonos regulares. Eu vou passar sobre cada um deles aqui. São 3 exercícios, cada um tem o seu nível de complexidade diferenciado. Então, ele começa com algo mais simples. Depois, um segundo, ele já evolui um pouquinho e avança, né? Já trata dos ângulos. E um terceiro, um pouco mais complexo. Pessoal, lembrando que nós temos também, eu vou pegar aqui o material do Aprender Sempre, que nós falamos no replanejamento, lá no 7º ano do ensino fundamental. Aqui ele traz também uma situação de aprendizagem sobre resolver problemas envolvendo ladrilhamento dos planos. Então, além dessa situação que nós estamos sugerindo, também lá no Aprender Sempre tem uma sequência de atividades para a retomada desse conteúdo. E por que lá no 7º ano? Porque os polígonos, esse assunto, ele começa a ser tratado lá no nosso currículo, lá no 6º ano. E no 7º ano é onde se tem a maior ênfase sobre o assunto, né? O polígono e o ladrilhamento do plano. Então, por isso, a sugestão da retomada com esses materiais do 7º ano, que começam com um nível de complexidade menor e vai aumentando. O professor vai fazendo isso, né? De maneira que ele vai percebendo que a classe vai entendendo e vai evoluindo. Agora, pessoal, eu queria falar para vocês que essa OT deve ser replicada nos ATPCs. Assim como o Matheus falou, vocês receberão esse material da web gravada, a pauta do ATPC, e vocês também precisarão responder um link sobre a OT, né, de avaliação até sexta-feira, que é dia 16. E eu gostaria de ler agora para vocês, já estamos praticamente no final, eu gostaria de ler para vocês um texto do Nilson José Machado,
A matemática é uma faca. A matemática é um instrumento fundamental para a expressão e a compreensão da realidade. Nisso reside seu significado, sua serventia. De modo geral, é muito fácil concordar com tal fato, mas a cada novo tema que se tenta ensinar, o professor de matemática é questionado: para que serve isso? A imagem de uma faca pode nos ajudar a compreender essa questão. Ninguém discute a utilidade de uma faca como um instrumento cortante. O que na faca efetivamente corta é a lâmina. Entretanto, a faca tem um cabo e precisa dele. Bem pouca utilidade teria uma faca se fosse só uma lâmina. Existem temas em matemática que são como cabos, que servem para dar suporte às lâminas, para torná-las eficazes. Em muitos casos, para fixar o cabo da faca à lâmina, são necessários alguns parafusos. Eles constituem a faca, tanto quanto o cabo e a lâmina. Existem assuntos que são como parafusos de fixação. Humildemente, cumprem sua função, não cortam nada, mas sem eles, a lâmina não é solidária ao cabo e a faca não funcionam. E aqui eu me despeço. Obrigada pela atenção de todos. Tenham uma boa tarde.